Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na terça-feira e todas as terças-feiras a igreja gosta de meditar e exercer a nossa devoção com os santos anjos. O próprio evangelho de hoje, da parábola do joio e do trigo, nos fala dos anjos no seu papel no juízo final. Gostaríamos, porém, de refletir a respeito da ação angélica em nossa vida, no nosso dia a dia. É importante nós entendermos que nós estamos numa luta. Uma luta, e o que está em jogo é a salvação de nossas almas. Como é que os anjos do mal conseguem fazer com que nós pequemos? É importante lembrar que ninguém, absolutamente ninguém, tem acesso à nossa vontade. Ninguém pode obrigar você a pecar, nem mesmo Satanás. Nem todos os demônios do inferno juntos são capazes de fazer você pecar. A sua vontade, ela está guardada. Ninguém tem acesso à sua vontade, somente Deus. Deus poderia, Ele tem poder para fazer você obrigar, para mudar a sua vontade, para mover a sua vontade. Mas os anjos não. Os anjos do mal, muito menos. Então quer dizer que nós somos sempre livres. Como é que então Satanás e os seus anjos fazem para a gente pecar? Eles agem não na nossa vontade. Eles agem tentando estimular a nossa inteligência. E é aqui que nós temos que nos dar conta da importância das nossas ideias, das nossas fantasias, das nossas impressões intelectuais. Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem: não, mas o importante é o amor, o importante é o que eu sinto, o importante é isso e aquilo. Sim, o amor é importante. Sim, o que você sente é importante, mas não é aí que Satanás pesca você. Satanás é um bom marqueteiro. Ele joga uma propaganda. Ele dá uma ideia. Ele diz: olha como é gostoso. A sua inteligência vê. E logo em seguida, começam-se a mover as outras faculdades. Por exemplo, vem uma ideia, uma lembrança. Satanás vai e joga a lembrança de uma coisa que você fez no passado. A lembrança de uma coisa que você viu. Você vê, aquilo começa a mexer dentro de você. Começa a mexer o quê? As paixões, por exemplo, os sentimentos, etc, etc. Até que finalmente, cutucado desse jeito, a sua vontade morde a isca e você diz: eu quero. E aí você pecou. Mas tudo começa na inteligência. Tudo começa numa ideia. A mesma coisa acontece com os nossos anjos, só que bem melhor. Como é que os nossos anjos nos influenciam para amar a Deus? Bom, aqui nós temos uma grande diferença, porque existe a ação da graça de Deus junto com tudo que o anjo faz. Não são somente os nossos santos anjos da guarda e os anjos que podem vir nos ajudar, porque não é somente o nosso anjo da guarda que age em nós. São Miguel, arcanjo, age em nós. E ele pode mandar outros anjos também. Nossa Senhora pode mandar outros anjos. Muito bem. O que é que o anjo faz em nós? A primeira coisa, a inteligência. Tudo parte da fé. Tudo parte de você enxergar as coisas com o olhar de Deus. É importante vocês terem noção, gente, que a vontade não se move sem a inteligência. A vontade é cega.
Se você nunca viu uma coisa, você não vai querer a coisa. Você precisa primeiro ver. Ora, então o seu anjo da guarda pode, enquanto você caminha, lembrar você um versículo bíblico. Pode lembrar uma passagem de um livro que você leu. Pode lembrar uma conversa, uma cena de um filme bom. Um toque da graça que Deus fez. Olha, lembra como Deus tocou você em tal situação, como tal verdade da fé. E se você, aqui é que vem a diferença com os demônios. Se você se unir ao seu santo anjo da guarda, se você for dócil a ele, se você realmente tiver uma comunhão com o seu santo anjo da guarda, ele é capaz de fazer você ver tudo isso com uma profundidade muito maior do que você é capaz de ver. É como se nós tivéssemos o nosso olho, com o qual a gente vê uma estrela no céu, e o anjo fosse uma espécie de telescópio. A inteligência angélica é uma inteligência muito mais penetrante. A inteligência angélica, ela é muito mais profunda, muito mais potente, né? É como comparando a inteligência humana com o olho humano e a inteligência angélica com um telescópio que faz com que a gente veja longe, grande, amplo, de uma forma maravilhosa. Então, muitas vezes, quando você está rezando, se acontece de você ter aquela intuição, aquela visão, que você diz, meu Deus, como é profundo o teu amor, como é grande a tua misericórdia. Pode ser que em ação, nessa sua visão, esteja um santo anjo. Pode ser que o anjo esteja unido à sua inteligência e você esteja vendo com uma profundidade maior do que você veria. Por isso a devoção aos nossos santos anjos, ela é muito, 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 muito importante. Porque os nossos santos anjos, iluminando a nossa inteligência com as luzes da graça divina e com as verdades divinas, movem também a nossa vontade com a graça divina. Por quê? Porque aí é uma isca maravilhosa. A verdade de Deus é uma isca que a nossa vontade pode e deve morder e dizer, eu quero Deus, eu quero amar Deus. É belo. Você ouve a vida de um santo e você diz, eu quero isso para mim. Aquilo iluminou o seu interior, você viu aquilo e você diz, eu quero, eu desejo. Por isso a ação dos santos anjos é importantíssima nessa batalha espiritual. Eu hoje estou somente comentando uma das coisas que os anjos fazem. Vocês estão entendendo que não estou dando um curso inteiro. É uma coisinha só. A ação dos anjos na nossa inteligência. Para mover a nossa vontade e podermos seguir a Deus. Bom, isso é o que o anjo faz por nós. E o que nós podemos fazer pelo anjo? Bom, o que nós vamos fazer agora é oferecer o santo sacrifício da missa, em honra aos santos anjos. Santa Gertrudes, uma santa beneditina da Idade Média, ela disse que Deus revelou a ela que quando o sacrifício da missa é oferecido pelos anjos, Deus permite, os anjos não crescem mais em glória e méritos, mas Deus permite que os anjos recebam graças especialíssimas, eles mesmos. Então, na visão que ela teve, com o oferecimento da missa pelos santos anjos, os anjos, até mesmo aqueles anjos elevados que não têm contato conosco, que estão lá no serviço da glória de Deus, ao se oferecer a missa em honra a eles, esses anjos receberam uma alegria e uma felicidade que, embora eles vejam Deus face a face,
foi uma alegria, uma felicidade acrescentada, que eles não conheciam, que foi aumentado pelo santo sacrifício da missa oferecido por eles. Então, todas as vezes que nós, na missa, nas nossas orações, rezamos pelos nossos santos anjos, não rezemos somente pela proteção deles, rezemos também para que Deus os recompense por todo o bem que nos fazem, por todo o serviço que eles realizam, seja diretamente conosco, seja nos acompanhando no nosso louvor a Deus, no culto espiritual que nós prestamos a Deus, o nosso tão pequeno e humilde, o deles tão grande e solene, mas unidos, juntos, ao sacrifício da cruz, realizamos o ato mais perfeito de adoração, ação de graças, intercessão e reparação que já existiu em todo o universo.